aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, nesse momento, nós estamos já dando início ao estudo das operações com conjuntos. Veja, esse estudo sobre conjuntos, ele já vem lá, né, do nosso primeiro contato com esse ano letivo de matemática, né, no caso, conteúdo voltado para a primeira série do ensino médio deste projeto Fica em Casa Aprendendo. E, detalhe, tá? Nós já temos aí, né, várias aulas dentro do estudo da teoria dos conjuntos que iniciaram, né, com os conceitos introdutórios, as noções, exemplos, você teve contato também, viu alguns exercícios, né, envolvendo os conjuntos numéricos, esse estudo do conjunto numérico, no caso, todos os conjuntos numéricos até então, que são objeto de estudo da primeira série do ensino médio, já foi feito, tá? Então, você já estudou sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, reais, irracionais também, né, no caso, esqueci de mencionar antes dos reais, tá? Mas todo esse conjunto, todo esse estudo sobre conjuntos numéricos, nós já fizemos. Vimos até questões do Enem, né? Nesse formato de como é que o Enem cobra esse conteúdo, né? E agora, né, nós já retornamos lá para o estudo da teoria de conjuntos. Por quê? Porque ainda falta nós falarmos sobre as operações. Renata, que operações são essas? Bom, esse estudo está dividido em algumas aulas, tá? E eu já te adianto que para este nosso momento de estudo, nós vamos falar sobre a união ou reunião, tá? E sobre a interseção de conjuntos. Claro, são conceitos que, né, no teu dia a dia, tu com certeza identifica, com certeza, tá? Então, não é para você ter dificuldade. Mas não te preocupa, né, que qualquer dúvida que surja, a gente vai aqui, né, mostrando o exemplo, fazendo a definição aqui para você, deixando bem claro, né, com várias opções para você identificar onde é a união, como é que ela se dá, o que é a interseção, como é que ela se dá, tá? Para que você não fique com dúvida nenhuma a respeito dessa parte, tá bom? E já sabe, tá com dúvida? Vai lá no YouTube, no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, e lá tu tens acesso ao estudo de todos esses assuntos que eu acabei de te mencionar. Mas não só da primeira série, tá? O nosso objetivo aqui com vocês é trabalhar conteúdos da primeira série do ensino médio, mas apenas para a matemática do ensino médio? Não. No caso, tem também na segunda série, a terceira de matemática, como tem também os outros componentes curriculares, tá? Então, tá tudo lá à tua disposição para você assistir quantas vezes você quiser, tá? Vamos agora falar justamente sobre as operações com conjuntos. Como eu te disse, nesse momento de estudo, nós vamos falar especificamente sobre a definição de reunião ou união de conjuntos. Nós vamos também apresentar, né, a definição de interseção de conjuntos e vamos ver exemplos e também vamos ver as propriedades, tá bom? Então, esse é o nosso roteirinho e nós já vamos dar início a partir da definição de reunião ou união para conjuntos. Gente, me diz uma coisa, de acordo com o teu conhecimento, assim, senso comum, que vem na sua cabeça, o que é que você entende quando você ouve essa palavrinha reunião ou ainda a palavrinha união? Alguns alunos podem dizer assim, junta tudo, mistura tudo. E é justamente essa ideia de ajuntamento, tá? De agrupamento mesmo, propriamente dito. Você vai colocar todas aquelas informações em um único local, tá? Nesse caso aqui, né, trazendo a própria definição para você, nós dizemos o seguinte, dado dois conjuntos A e B, chama-se reunião ou união, tá? De A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, veja, tem gente que confunde achando que na reunião, esse conjunto, reunião ou união, aquele elemento lá, ele está em todos os outros envolvidos. Não obrigatoriamente, tá? Até porque a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco, a representação, certinho? Então, veja, aqui, em linguagem matemática, A ou B, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Gente, esse ou faz toda a diferença quando nós estamos falando de união.
E aqui eu li realmente AUB, porque esse símbolo, a leitura dele, ó, A reunião B ou AUB, é assim mesmo que nós lemos. Formalmente, os professores de matemática vão dizer A união B. Tranquilo, tá? Mas entenda que falar AUB não está errado, tá bom? O que você tem que entender é que quando eu estou me referindo a esse conjunto, AUB, ou A união B, ou A reunião B, o fato é que os elementos que estão nesse conjunto, eles vão pertencer a pelo menos um dos conjuntos dados. Ou vai estar originalmente lá em A, ou vai estar originalmente lá em B. Pelo menos. Por isso é que nós usamos esses termos aqui, ó, pelo menos, tá? Continuando aí, né, aqui, essa figura ela já foi saliente, ela já apareceu aí, mas não se preocupa não, porque tem outra junto com ela, tá? Então, aqui, ó, pensa comigo. X, ele é, né, elemento da A ou B, da união de A com B. Aí, ao menos, né, nós temos as condições. Lembra que eu te disse? Ele vai estar ou em A ou em B. Por isso é que eu te disse que esse conectivo, esse ou, que vem lá da língua portuguesa, né, para auxiliar aqui na matemática, ele dá algumas condições. Gente, eu posso ter a primeira condição, aonde, né, eu tenho conjuntos A e B com alguns elementos em comum, justamente aqui, ó, nessa região de cor diferente, tá? O fato é que podem ter elementos em comum, mas eu estou olhando para o todo, toda essa região aqui, em tom mais claro. Essa região, para nós, é justamente a reunião de A com B. E isso para essa primeira situação, onde os conjuntos têm alguns elementos em comum. Tem a outra situação, onde um conjunto é totalmente contido no outro, que é esse aqui, ó, essa representação aqui. Eu vou conseguir escrever a união? Vou. A união vai ser dada pelo conjunto maior. No caso, aqui na letra, né, eu tenho o conjunto B, como o próprio A, U, B. Tá? E tem também uma outra situação, onde os conjuntos dados não têm elemento nenhum em comum. Eles têm até um nome para isso, eles são chamados de conjuntos disjuntos, tá? Justamente porque não tem nenhum elemento em comum, que é essa representação aqui. E como é que eu vou escrever a união de A com B? Vou continuar elencando todos os elementos na mesma representação de conjunto, tá? Então, nesse caso aqui, são as três condições que você pode encontrar e pode fazer justamente a união de A com B, tá? Bom, já apresentei para vocês a definição de união ou reunião. Agora, nós vamos falar justamente sobre a interseção. Você até viu ainda há pouco, né? Vou até voltar aqui na representação, ó. Nessa representação aqui, nós temos elementos que fazem parte do conjunto A e do conjunto B. E essa interseção, como é que ela vai se dar? Olha só, acompanha comigo a definição para a interseção de conjuntos, tá? Então, eu tenho, dados dois conjuntos A e B, chamamos de interseção de A e B, tá? O conjunto formado pelos elementos que pertencem exatamente a A e a B. Lembra do conectivo para a união? O conectivo lá usado era o OU. Aqui, na interseção, o meu conectivo mudou. Olha ele bem aqui, ó. É o I, tá? Vamos escrever isso em linguagem matemática. Ó, A inter B. Renata, o símbolo ficou de cabeça para baixo? É exatamente isso. É como se fosse um U de cabeça para baixo, tá? A inter B é formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e, olha ele aqui, ó, bem bonitinho, e X pertence a B. Então, enquanto lá na união tinha a possibilidade do elemento fazer parte originalmente ou de um conjunto ou do outro, aqui não. Aqui, se eu estou escrevendo a interseção, aquele mesmo elemento obrigatoriamente vai estar nos dois conjuntos dados. Tá? Então, nesse caso, é importante essa compreensão, tá? E detalhe, né? Como é que eu leio isso? Você deve ter percebido que eu falei A inter B. Olha que eu não disse A, U de cabeça para baixo. Não, eu te disse que é aquela representação de cabeça para baixo. Se você fizer a leitura do U de cabeça para baixo, tá errado, tá bom? Então, A inter B. Por que inter? Só para você não falar a palavra toda. A interseção B. Mas não tem problema, tá? Você pode
continuar usando a palavra toda, que não vai ter problema nenhum de compreensão. Para a maioria, né, vai sempre usar A inter B. Então, todas as vezes que eu estiver trabalhando com esse conjunto aqui, é justamente no sentido de que se um elemento está nele, aquele elemento está simultaneamente nos dois conjuntos dados. Isso é regra. Por isso, nós fazemos a associação. Vou repetir. Falei de união. Qual é o conectivo? Ou. Falei de interseção. Qual é o conectivo? I, tá? E agora nós vamos ver até alguns exemplos. Antes dos exemplos, tá? Se um elemento X aqui, ele pertence, né, a inter B, significa dizer, né, reforçando que aquele X vai estar tanto em A quanto em B, tá? Vai pertencer tanto a A quanto a B. E aquele conectivo é justamente, né, nessas condições para que você entenda que essa regra de estar nos dois conjuntos dados, ela precisa acontecer, tá? Para a gente estar falando de interseção. Do mesmo jeito que nós vimos, né, a representação para a união, ó, pode acontecer em 3 casos. Veja que quando tem elementos em comum, a interseção ela é dada justamente ó, nessa área aqui, ó, central, que é justamente onde eu coloco os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Se por acaso eu tiver um conjunto contido no outro, tá? Nesse caso aqui, a interseção vai ser justamente aquele conjunto menor. Por quê? Porque é nele que eu tenho elementos que satisfazem a condição de estar simultaneamente nos dois conjuntos. E no último caso, observa que no primeiro caso tem uma região pintadinha, no segundo caso eu tenho um conjunto pintadinho e no terceiro caso não tem ninguém pintado. E agora? Quando eu tenho conjuntos disjuntos, pela própria definição eu já sei que não tem nada em comum. E o que a interseção, por definição, é? Existe, né, elementos que são comuns aos conjuntos dados. Nesse caso aqui, se não tem nada em comum, o conjunto é vazio. A interseção entre A e B é o conjunto vazio, ou seja, a ausência de elementos. Não tem, não existe, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho um elemento que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos dados. Então, eu não tenho como calcular, né? Eu não tenho elementos para colocar no conjunto A inter B, tá? Então, nesse caso, mais uma vez, né, são as 3 representações que podem aparecer para você, justamente quando você estiver falando de interseção. Agora sim, nós vamos, né, ver os exemplos, e nesses exemplos, eu chamo a tua atenção que nós vamos ver casos de união e casos de interseção, até porque, né, nós estamos tratando dessas 2 definições neste momento de estudo, tá? Então, olha o primeiro exemplo. Exemplo de união. Perceba que os elementos do primeiro conjunto são AB, do segundo conjunto são CD. Então, quando eu faço a união, significa juntar todos esses elementos. Logo, o conjunto, né, união, ele é dado por A, B, C e D, tá? Olha aqui esse outro exemplo também de união. Gente, observa que aqui, ó, é aquela representação de um conjunto contido no outro, tá? Observa aqui, ó, AB, união com ABCD. Lembra que eu disse para você que o conjunto união, ele é dado pelo conjunto maior? Então, ó, observa que o conjunto maior foi apenas repetido, tá? Então, você viu a representação através de diagrama e agora você está vendo a representação por elencar os elementos, tá? No caso aqui. Temos mais um exemplo. Exemplo C. Observa que aqui, ó, obedece também, né, uma daquelas 3 representações que nós vimos. Veja que eu tenho um elemento em comum, no caso, o C. Ele vai aparecer lá em duplicidade? Não. Por que não? Porque nós sempre optamos pela representação mais simples. E no caso aqui da união, né, eu vou pegar o ABC, DE e escrevo o conjunto união, tá bom? Próximo. ABC, união com conjunto vazio. Gente, você aprendeu que vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Mas quando eu faço a união com ele, é o próprio conjunto dado, tá? Até porque vazio significa ausência de elementos. E aí, quando tu tens um conjunto que não tem elementos unido com um conjunto que tem elementos, fica obrigatoriamente, né, aquele que contém os elementos, tá? Olha aqui uma outra exemplificação importante. Se eu unir vazio com vazio, eu não tenho nada, eu uno com outro que não tem nada. Eu continuo não tendo nada, né? Então, é justamente nesse sentido aqui, ó, que a gente traz esse exemplo para você entender, tá? É possível, sim, né? E você tem resposta para a união do vazio com ele próprio,
tá? Temos agora exemplos de interseção. Veja que agora, na interseção, eu vou ver só quem se repete, se houver repetição de elementos, tá? Nesse caso aqui, ó, primeiro conjunto ABC, segundo conjunto BCDE. Note, né, que somente os elementos B e C se repetem em ambos os conjuntos. Então, eles são justamente o nosso conjunto de interseção. Olha esse outro aqui, ó, conjunto contido no outro. Quem é a interseção agora? O menor deles. No caso, ó, o AB. Tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó, conjuntos disjuntos. Lembra daquela representação do diagrama? Não tinha nenhum elemento em comum, justamente por serem disjuntos. Significa, então, que a interseção é o conjunto vazio, não tem elemento nenhum que satisfaça, tá? Temos mais um aqui, ó. E se eu for fazer a interseção com vazio? Gente, lembra que aqui, né, o conjunto das partes dele já tem o vazio. Então, quando eu faço a interseção com o vazio, automaticamente é esse conjunto vazio que vai ser a nossa interseção, tá? Então, ó, assim como essa aqui, é importante você memorizar, essa aqui também é. Para a união de vazio com ele mesmo dá vazio, e para a interseção de qualquer conjunto com o vazio, também vai dar conjunto vazio, tá? Então, dá destaque aqui, ó, no teu estudo, tá bom? Continuando aí, agora, né, nós já estamos praticamente na parte final da nossa aula, aonde nós vamos trazer para vocês as propriedades. Essas propriedades, repito, elas se aplicam tanto para a união quanto para a interseção. E, claro, de acordo com cada uma delas, vai ser mostrado para você como ela se dá, essa propriedade, tá bom? Então, né, nós precisamos definir inicialmente os conjuntos. Veja que aqui nós estamos definindo os A, B e C como conjuntos quaisquer, tá? E, a partir desses conjuntos dados, nós começamos a elencar as propriedades. Vamos ver a primeira propriedade. A primeira, ela tem um nomezinho um pouquinho diferente, né? Essa definição aqui é da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Então, ela usa essa terminologia, idempotente. E o que seria essa propriedade idempotente? Pela própria escrita dela para a união, se eu tenho um conjunto e faço a união dele com ele próprio, eu não acrescentei nada, né? Então, essa idempotente acaba que é a reflexiva do conjunto com ele próprio. Então, se eu faço qualquer operação dele com ele próprio, continua dando ele próprio, no caso da união e no caso da interseção. Também, gente. Ora, conjunto A unido com o conjunto A vai dar, obviamente, o próprio conjunto A. E se eu quiser a interseção, A inter A, automaticamente eu vou ter o mesmo conjunto dado, tá? E isso tem o nome, idempotência ou idempotente. A segunda propriedade é a elemento neutro. Olha que lá dos conjuntos numéricos, nós estudamos esse tipo de propriedade e vimos como se dá lá para conjuntos numéricos. E aqui, de uma maneira geral, como é que isso se dá? Bom, para a união, o elemento neutro, aquele que não vai alterar o meu conjunto, é o vazio. Então, a união com vazio, próprio A. E a interseção? Quem é esse conjunto U? Conjunto U é o conjunto universo, é aquele conjunto maior de todos, tá? Onde todos os conjuntos estão inseridos nele. Nesse caso aqui, ó, para eu calcular a interseção do universo com A, ou do A com o universo, é o próprio A, tá bom? Temos mais uma propriedade, a comutativa. Gente, aqui na comutativa é só você ficar atento, tá? Para como nós escrevemos no caso da união e no caso da interseção. E também é uma propriedade que ela é muito tranquila. É só você lembrar lá da propriedade para conjuntos numéricos. Se eu for fazer, por exemplo, 2 mais 3. 2 mais 3, você sabe que o resultado dá 5. Se por acaso vier uma pessoa e te perguntar 3 mais 2, será que esse resultado vai se alterar? Não, não vai. O resultado continua sendo 5 também. Então, lá da comutativa, no conjuntos numéricos, a gente, né, tem uma estratégia para identificar que, mesmo que eu inverta a ordem, o resultado não vai ser alterado. E aqui, né, segue o mesmo raciocínio para a união e para a interseção. Tanto faz eu calcular A união B, como B união A, mesmo resultado. Tanto faz eu calcular A inter B, como B inter A, é o mesmo resultado. Já vou apresentar logo as outras, tá? Porque a gente só explica, tá? Temos a associativa,
que aqui é o mesmo raciocínio da comutativa, eu só acrescento mais um conjunto, tá? Então, A união B, união C é a mesma coisa de A união B, união C. Para a interseção segue o mesmo raciocínio e a distributiva, o próprio nome é autoexplicativo. Eu estou distribuindo a operação de fora com a operação de dentro. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Deixo um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!